Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à sala de conteúdo IntelliPost. A gente está com uma série de conversas aqui sobre a tecnologia para a entrega perfeita. Meu nome é Amon Borges, eu sou jornalista, estou fazendo a mediação aqui de todas as conversas em 2 dias do evento. Agora a nossa conversa vai ser otimização da operação logística através da inteligência de dados. A inteligência de dados é um recurso que tem se tornado muito comum e é um elemento fundamental para otimizar a operação logística, em empresas dos mais diversos setores. Então agora a ideia é conversar aqui questões sobre coleta, análise desses dados e a aplicação de uma aplicação inteligente dessas informações e como elas podem ser utilizadas para ter uma eficiência melhor, reduzir custos e aumentar a competitividade desse cenário logístico atual. Para ter essa conversa, tenho aqui ao lado Ana Blanco, que é vice-presidente da DHL. Bem-vinda, obrigado. E a Letícia Latz, que é gerente de produtos da PagBank. Obrigado, Letícia. Vamos lá, agora eu queria uma visão geral de vocês duas. O mercado vive um momento de adaptação e aumento considerável, de inteligência de dados para uma estratégia mais data-driven. Então eu queria ouvir um pouco como vocês observam esse panorama e como essa mudança de mindset tem melhorado a eficiência nas operações logísticas. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite, pela participação no painel. Respondendo a pergunta, muito da perspectiva do e-commerce, focado no long tail, no vendedor menor, no pequeno, eu enxergo que existem 3 pilares fundamentais para que a operação consiga ser mais ou menos eficiente. O primeiro deles é o custo, então o vendedor ele quer pagar o menor preço possível pelo frete para entregar aquele produto. Isso muito pensando na margem operacional, mas também em como o frete pode ser um diferencial competitivo. Então, hoje a gente vê o e-commerce usando o frete como uma vantagem. Então, fazendo, por exemplo, frete grátis, oferecendo frete único para qualquer localização onde esteja o recebedor. Então, o primeiro pilar é o custo. O segundo, eu vejo muito prazo. Hoje, o consumidor final ele é muito exigente, Então, há alguns anos atrás, a gente recebia a mercadoria em 5 dias, em 1 semana, e tudo bem, era como funcionava, Hoje a gente espera receber no mesmo dia, no máximo, em mais um dia. Então, isso pode ser um diferencial para você decidir comprar no e-commerce A ou no e-commerce B. E, por último, a qualidade, Então, quando a gente está falando do vendedor long tail, do pequeno, ele tem uma operação muito enxuta. Ele não tem capacity para precisar cuidar da operação e de eventuais problemas que venham a ocorrer com frete de forma frequente, Normalmente, ele faz tudo na operação, na verdade, Então, ele fala com o fornecedor, ele compra a mercadoria, ele faz os anúncios, as campanhas de marketing. Então, o quão menos ele precisar gastar com problemas operacionais é melhor. E aí, quando a gente fala da análise de dados, a gente consegue olhar para o mercado, olhar para o nosso cliente, para tendências e combinar esses 3 pilares de forma bem eficiente. E fazer com que a gente tenha uma oferta de frete bastante importante que deixe de ser uma linha de custo. O frete ele passa a não ser mais uma linha de custo, mas ele passa realmente a ser uma vantagem competitiva e um diferencial. Então, acho que a análise de dados nos ajuda nesse quesito, a ter um domínio maior da nossa operação, combinar informações e tendências e oferecer um produto mais competitivo e como um benefício realmente para o cliente final e para o vendedor. Perfeito. Ana? Bom, eu vou dar um passo para trás aqui, para quando a gente começa a falar de análise de dados, a gente precisa entender do que a gente está falando, Então, eu acho que o primeiro grande passo é ter os dados disponíveis e ter os dados disponíveis de uma forma organizada. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. A partir daí, a gente pode usar esses dados de 3 formas diferentes que eu acho que vão evoluindo e maturando, Primeiro é de uma forma descritiva. O que é usar dado de forma descritiva? É olhar no retrovisor do carro, é enxergar o que aconteceu, e ter a visibilidade daquilo que aconteceu através dos dados. Isso já é um avanço para muitas operações. Por mais básico que possa parecer, tem muitas operações que não tem nem
a capacidade de ter essa análise descritiva. Aí, se você tem, né, uma maturidade de dados um pouco maior, você vai passar para o próximo passo, né, que seria você olhar para frente de uma forma preditiva. Então, com base naquilo que já aconteceu e com base em tudo que eu consigo coletar de dados do ambiente onde eu estou inserido, o que mais provavelmente vai acontecer? Quando você começa a ser capaz de fazer previsões com os dados que você tem, você vai direcionando o negócio de uma forma mais eficiente. Porque você já trabalha, é como se você estivesse na frente do jogo, né? Você já trabalha na frente do jogo. E aí a forma mais madura seria a gente trabalhar com dados de forma prescritiva, que é o quê? Além de você prever o que vai acontecer, você também tem algoritmos sofisticados que vão te falar, bom, com base naquilo que a gente está prevendo, né? Com base no que o algoritmo enxerga que vai acontecer e dado os possíveis cenários, este é o melhor caminho a ser tomado. As empresas que conseguem evoluir nesse processo de uso de dados são aquelas que vão tendo maior vantagem competitiva, porque elas vão estando cada vez mais na frente do jogo. A diferença, por exemplo, da quantidade de cenários que um algoritmo é capaz de analisar versus o que uma pessoa bastante experiente consegue analisar é muito diferente. Então, claramente, conforme a gente vai maturando esse processo de uso de dados, a gente também vai trazendo mais eficiência para as operações. E a gente vai sendo capaz de trabalhar em cenários cada vez mais complexos e abrangentes. Porque, no final das contas, quando a gente está falando de operações, o grande segredo é você ser capaz de balancear o custo, o serviço e o que eu chamo de cash, que no final das contas é o inventário, né? Você fazer bem uma das coisas, quer dizer, ter um custo muito enxuto, não é tão difícil assim. O que é difícil é você fazer as três coisas, é você ter um custo enxuto, um excelente serviço e um baixo nível de estoque. Isso é difícil de fazer. Os dados te ajudam muito nesse processo. Por quê? Porque nesse processo de análise de cenários, você consegue colocar mais variáveis, as variáveis de custo, de serviço, de inventário, e aí realmente entender quais são os caminhos mais otimizados para você ter um melhor resultado combinado de negócio. Eu acho que essa é a grande diferença de quando você usa bem os dados. Você passa a ter melhores resultados combinados. A gente é capaz, muitas vezes em operações até com pouca maturidade de dados, ter resultados muito eficientes em uma das áreas ou em poucas áreas, porque você otimiza para a parte, você não otimiza para o todo. Então, acho que essa é um pouco de como eu vejo o tema de dados evoluindo e ajudando na eficiência das operações. Seguindo a lógica do seu raciocínio agora, Ana, como você vê o cenário brasileiro e a maturidade em relação à adoção desses dados? Porque a gente fala cada vez mais de inteligência artificial, machine learning, mas ainda talvez haja uma certa resistência em relação à adoção. Algumas justificativas como não tenho tempo, ou é muito caro. Como você observa os obstáculos e o que há para essa adoção e o cenário brasileiro com a maturidade em relação a isso? Eu vejo, eu acho que são 2 pontos que eu gostaria de trazer. O primeiro é em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? A maturação de novas tecnologias. Aí eu acho que a gente fica um pouco para trás. A gente vê realmente em centros nos Estados Unidos, na Ásia, as coisas
muito mais avançadas, mas também muito mais investimento em pesquisa, em desenvolvimento. Esses desenvolvimentos são caros para serem feitos. Então, esse é um tema. O outro a gente usa muito mais inteligência artificial do que a gente sabe. Outro dia estava tendo uma conversa com uma pessoa que me falou, não, mas eu acho que a gente precisava brecar um pouco o uso de inteligência artificial, porque isso, a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão funcionar nas operações. Eu falei, bom, você sabe que aqui na sua operação tá cheio de inteligência artificial, né? Você entrou, você não passou mais seu crachá na catraca, você teve um reconhecimento facial. Isso é inteligência artificial, é um algoritmo que te reconhece. Assim como é o algoritmo que reconhece quando você abre o seu telefone celular. A gente tem robôs autônomos andando na operação. Esses robôs autônomos têm inteligência artificial embutida neles. Então, o tema de inteligência artificial é um tema que veio muito à tona para a gente como pessoa física por causa do Generative AI, né, do ChatGPT. Mas ele existe, já está sendo usado dentro das operações como tecnologia há alguns anos. Nesse sentido, normalmente aqui no Brasil, o que impede um pouco o avanço é o custo da tecnologia. À medida que a tecnologia vai ficando mais dominada, ela fica mais barata e os casos de uso vão se justificando aqui no Brasil. Eu não vejo uma resistência per se que não seja econômica para a adoção dessas tecnologias que têm inteligência artificial no seu background. A resistência é mais quando a pessoa vê a inteligência artificial. Se ela não vê, eu não vejo nenhuma resistência. Eu vou por esse caminho. Por outro lado, a gente precisa ter consciência de que inteligência artificial é estatística avançada. Quando a gente fala de algoritmo, no final das contas, a maior parte deles trabalha com probabilidades. E não são probabilidades 100%. Então, no fundo, a gente sempre tem que ter na cabeça, quando nós estamos usando alternativas que são baseadas em inteligência artificial, de que a resposta é uma resposta errada, porque a probabilidade não é 100%. Então, tem um economista inglês da área do mercado financeiro que falava que os modelos, e eram modelos, na verdade, naquela época, uma pessoa dos anos 80, naquela época eram modelos para aplicação, né, para investimento. Ele falava, todos os modelos, no fundo, eles são errados. Alguns são muito úteis. Isso é verdade para a inteligência artificial. No fundo, todos os algoritmos, as respostas que a gente recebe dos algoritmos, elas não são precisas, porque elas trabalham com probabilidade. Algumas são muito úteis. Então, como é que a gente é capaz de fazer uma curadoria e separar aquilo que é muito útil e avaliar quais são os riscos embutidos na parte que não é, né, a diferença entre o 100% e a probabilidade com a qual você está trabalhando? E como é que você vai mitigar esse risco? À medida que você tem esse entendimento, não tem por que não ter a adoção dessas tecnologias. Letícia, eu queria compartilhar um dado com vocês, na verdade, antes. Segundo informações da McKinsey, empresas do varejo que se utilizam de dados para planejamento em seus negócios apresentam um aumento médio de 60% em sua margem operacional. Então, a partir daí, eu queria que você compartilhasse sua experiência com exemplos interessantes de uso da ciência de dados para gerar um diferencial competitivo. Bacana. Isso é exatamente o que a gente faz aqui no nosso produto com o suporte da IntelliPost, então eu vou justamente dar esse exemplo, tá? Hoje, quando a gente pensa no vendedor pequeno, no long tail, ele teria muita dificuldade de sozinho e de forma manual fazer cotações de frete. Então, imagina que se é uma pessoa que vende 4 produtos por dia, ele teria que fazer 4 simulações diferentes, em sites diferentes, considerando transportadoras diferentes. Isso é muito custoso, não só da perspectiva financeira, mas de tempo, né?
Então, e ele, como ele cuida da operação dele sozinho, muitas vezes, ou tem uma operação muito enxuta, ele não tem esse tempo para despender, para fazer esse processo, né? E nós fazemos isso por ele. Nós somos a ciência de dados para ele com o apoio da IntelliPost. Então, hoje, o nosso produto ele faz justamente essa simulação. O cliente me fala o que ele quer entregar, quais são as dimensões do produto, para onde ele quer entregar. E eu, considerando a nossa base de dados de mercado, de tendências, o nosso histórico, né, olhando ali para o retrovisor, como a Ana comentou, a gente consegue sugerir a melhor opção para ele. Então, ele não precisa ter esse trabalho manual, a gente faz esse processo para ele. E o mais bacana, assim, acho que disso tudo, é que, de novo, isso entra numa linha de vantagem competitiva, né, para o pequeno. Acho que é isso. Uhum. Agora eu queria saber de vocês duas, na verdade. Como a ciência de dados ela contribui para a identificação, você mencionou alguns aí, de alguns gargalos e melhorias na cadeia de suprimentos? Qual o impacto? Pensando nesses gargalos, eu acho que um pouco na linha do que a Ana comentou, o mais importante é que a gente consegue ter uma visão sem os nossos achismos, sabe? Eu acho que a gente consegue confirmar as nossas hipóteses e ter uma visão muito real da operação, que sem análise de dados é muito custosa. Então, hoje, o processo entre você coletar um dado, analisar esse dado, levantar uma hipótese, montar uma estratégia, testar essa estratégia, aplicar ela, é bastante tempo, né, no fundo. Você não consegue reagir e responder à mudança rápido. Quando você consegue analisar esses dados, você tem uma visão muito melhor desses gargalos e você responde a essas mudanças muito mais rápido. Então, acho que tentando dar um exemplo mais real, vamos pensar na jornada do vendedor, ali, do first mile logístico, e de novo, considerando esse pequeno, aonde ele para a operação dele para ir até uma agência de uma transportadora, pegar uma senha, entregar o produto dele no balcão, né? É um processo, de novo, muito custoso. Além de ele ter que gastar combustível, um transporte público, estacionamento, achar um lugar para estacionar, né? Esse processo demora bastante. Se eu tenho bastante noção da jornada dele, se eu entendo como é o comportamento dele, todos os passos que ele faz, as tendências de mercado, eu consigo ser muito mais propositiva. Então, nesse caso, por exemplo, a gente poderia sugerir para ele um ponto de coleta, onde ele não precisa mais em 1, 2, 3 agências por dia entregar os produtos dele. Ele pode ir num ponto perto da casa dele, deixar todos os produtos, independente da transportadora que vai coletar, ela vai nesse mesmo ponto, e normalmente ele é próximo da casa dele, né? Então tem um ponto na mesma rua, no mesmo bairro, a 2 quarteirões para frente. Então, quando a gente tem análise de dados, a gente tem uma noção bem assertiva dos gargalos da operação e a gente é mais assertivo para propor solução. A gente consegue ser mais direcionado e acertar mais. Eu vou, assim como na ciência de dados, eu vou tirar meu lado mais professora, né? Quando a gente fala de análise de gargalos, quando a gente fala de análise de operação e otimização de operação, qualquer sistema tem sempre um único gargalo. Não importa o tamanho do sistema, não importa a complexidade do sistema, em um dado momento, aquele sistema só pode ter um gargalo. Nunca existe mais do que um gargalo. Quando a gente tem um processo menos maduro de análise de dados, a gente normalmente olha para o gargalo daquilo que aconteceu ontem, ou no mês passado, ou na semana passada. E aí a gente trabalha para eliminar aquele gargalo do passado. Muitas vezes o gargalo do passado continua se repetindo, então a gente trabalha naquele gargalo, a gente elimina aquele. Naturalmente um novo gargalo vai surgir. E aí a gente olha de novo para o passado, aquele novo gargalo vai ser trabalhado e assim a gente vai caminhando, né? Esse é o mundo tradicional de otimização e de eliminação de gargalos no mundo, ou com pouco uso de dados ou com um uso de dados mais descritivo, onde a gente só está olhando no retrovisor. Quando a gente está num momento de maior maturidade, o que a gente começa a perceber? A gente já começa a ser capaz de, através de algoritmos, não só identificar o gargalo do agora, mas também prever, com base na eliminação desse gargalo, qual é o próximo que vai aparecer. E aí, o que eu preciso fazer para esse próximo e qual que é o próximo. Então, eu começo a ser capaz de prever
como é que os gargalos vão surgindo ao longo do tempo. É como se fosse um joguinho de dominó, né? Eu derrubo primeiro, qual é a outra peça que vai cair? E depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então eu consigo montar planos que atacam vários gargalos na sequência, ao invés de estar sempre trabalhando aquele que aconteceu no passado, esperando para ver qual é o próximo que emerge. Nos casos ainda mais sofisticados, os algoritmos são capazes de prever cenários mais prováveis. Então, ele consegue imaginar não só na hora que eu elimino esse gargalo qual é o próximo que surge, mas dado o ambiente ou o sistema no qual eu estou inserido, como esse sistema está se comportando e o que pode mudar nesse sistema que vai trazer novos gargalos para aquela operação. Então, eu vou dar um exemplo que eu vi há uns anos atrás numa operação que era uma operação híbrida com robôs autônomos e pessoas e tinha um sistema de otimização de operação com uso de inteligência artificial. Então, vamos falar, né, bastante avançado, bastante sofisticado do ponto de vista de uso de dados. O sistema ele era capaz de entender, naquele momento da operação, o que estava acontecendo e onde estava o gargalo. Ele era capaz de prever, com base naquilo que ele estava acostumado a perceber, né? Do ponto de vista de entrada de ordens, de performance das pessoas ao longo do dia, né? De como essa performance, às vezes, ela vai caindo, depois ela sobe. Aonde poderiam ser os próximos gargalos, mas ele também era capaz de prever coisas do tipo, na próxima semana, a probabilidade de absenteísmo nesse pedaço da operação é de tantas pessoas. Então, ele já era capaz de dizer que, porque era uma semana que tinha um feriado e que tinha uma situação de, sei lá, de um volume mais alto, essa combinação dizia que provavelmente o número de pessoas que faltariam na operação seria maior do que o normal e isso ia gerar um gargalo. Então, a sofisticação que você vai trazendo para um sistema de análise de gargalos e de eliminação de gargalos, à medida que você usa mais dados e que você usar algoritmos mais sofisticados para tratar esses dados, ela é sem limite. Ela é sem limite, né? E aí, eu acho que vem a importância da gente ter pessoas que conheçam muito bem a operação, mas que também conheçam bem de ciência de dados. Porque hoje, a gente tem muita gente que conhece muito de operação e tem muita gente que conhece bem de ciência de dados. Talvez menos, né, do que conhece de operação, porque é um campo mais novo. Mas você tem os cientistas de dados e você tem as pessoas de operações. E tem muito pouca gente que é capaz de fazer essa conexão, de criar essa ponte. Eu falo que é apertar a tecla SAP, entender qual é o problema de operação para trazer esse problema de uma forma que o cientista de dados entenda, né, numa linguagem que ele entenda, para ele criar a solução para aquele problema. E uma vez a solução criada, ser capaz de explicar para a operação como essa solução vai funcionar, porque também existe uma resistência, especialmente de quem tem bastante experiência, de adotar soluções que vêm do uso de dados se não tiver nenhum entendimento do que está naquela caixa preta. As pessoas simplesmente não usam. Então, a importância de um profissional que faz essa ponte e que aperta essa tecla SAP é algo que eu vejo ser pouco discutido. A gente fala, a gente precisa de mais cientistas de dados, né? A gente precisa de gente que entenda de analytics. Sim, a gente precisa, só que a gente também precisa de gente que entende de negócio e a gente precisa de gente que consegue entender dos dois, de fazer essa ponte acontecer para trazer essas soluções como essa que eu descrevi, né? Isso só vem quando você tem alguém que consegue botar esses dois mundos para se falarem e um entender o problema do outro
e ser capaz de criar a solução que de fato vai fazer a diferença para aquela operação. Letícia, um ponto que você citou, né, que é uma das dores do setor logístico e do consumidor final, né? Imagino que aqui boa parte de vocês já deve ter feito pelo menos uma compra online na vida. E se você precisar devolver ou trocar o produto, essa dor que você falou, né? Nossa, eu tenho que sair de pegar um código, fazer uma reclamação, pegar o código, ir até os Correios, pegar o carro, porque nem sempre tem uma agência dos Correios do seu lado, em horário comercial, que geralmente você está trabalhando, né? E aí você cita os pontos de coleta, né? Você vê isso como com bons olhos aqui no Brasil e com grande margem para crescimento, porque, claro, no Brasil isso é muito comum na Europa, Estados Unidos, né? E o Brasil tem suas especificidades, especialmente questão de segurança. Mas a ideia de grandes players do mercado é fazer com que esses pontos de coleta se multipliquem e você tenha 3, 5 minutos a pé de você um lugar para fazer esse tipo de ação, né? Com certeza. Eu acho que a gente está começando, né? Diferente de Europa, Estados Unidos, mas com certeza. Eu não sei vocês, mas eu já deixei de devolver um produto pelo processo e pelo quanto ele custou. Então, o produto chegou, eu não gostei, eu queria devolver o produto, mas no fundo, estava tão custoso o processo que eu falei, bom, deixa quieto, já gastei, fica aqui mesmo, de repente eu compro outro depois. Então, justamente por não querer ir até uma agência dos Correios e ter toda a fricção que eu teria, né? Uma outra coisa que eu enxergo é que o ponto de coleta, além de você conseguir devolver mais próximo da sua casa, você consegue retirar o produto, né? Então, acaba que você centraliza a operação ali. Então, às vezes, também o produto chega na minha casa e eu não estou na minha casa. Alguns lugares, o vizinho pega, ele deixa ali na porta, joga ali no jardim, às vezes até quebra o produto, né? Mas ele poderia entrar em contato comigo e eu ir até um ponto de coleta, ou então na hora falar, olha, deixa por favor no ponto de coleta que eu retiro o produto lá, né? Então eu acho que isso facilita muito até o apetite à compra no e-commerce, né? Então às vezes está olhando alguma coisa e fala, não vou comprar, porque às vezes não vai servir, aí eu vou devolver, e aí eu não vou querer devolver porque eu já não devolvi aquele. Nesse caso, como a reversa é facilitada, você se empolga mais, né? De testar, de comprar. Você sabe que vai ser fácil o processo depois. Então, eu acho que é bastante positivo, né? E acho que, para além da reversa, o ponto de coleta é importante até para o próprio ponto de coleta, né? Então, imagina que eu tenho um comércio, eu tenho um espaço nele que eu não estou utilizando e eu posso dar uso para ele, realmente, né? Vamos imaginar que você tem uma conveniência e eu vou lá, de repente, trocar um produto, devolver um produto, ou eu vou retirar uma encomenda, mas eu já aproveito, eu compro um chocolate, eu compro um refrigerante. Você, além de ganhar, sendo um ponto de coleta, você também aumenta o fluxo de pessoas na sua loja, né? Então, acho que ele pode ser bastante importante e acho que para todas as pessoas, inclusive para a transportadora, que pode, em um único lugar, retirar a encomenda ou entregar as encomendas. Então, imagina que se você tem uma rota onde você iria para 10, 20 endereços entregar o seu produto, você está indo em um único ponto de coleta e deixando todas as encomendas lá. Se você economizou 1 minuto em cada produto, você economizou 20 minutos, né? Que isso eu imagino que para uma operação logística é bastante. Então, é um pouco do que eu enxergo. Perfeito. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final. E aí eu queria as considerações finais de vocês sobre o futuro da estratégia de dados para empresas do varejo e da logística. Qual a visão de vocês sobre esse mundo? Boa. Eu posso começar, acho que a Ana falou bastante de inteligência artificial. Eu acho que não dá para deixar de citar a inteligência artificial. Eu acho que a gente deve caminhar para usá-la cada vez mais. Eu, assim como a Ana, acho que ela não substitui as pessoas. Eu acho que a gente precisa do capital humano, mas eu acho que a gente acaba podendo estar numa posição muito mais estratégica, que agrega muito mais valor do que ficar na operação realmente. E eu enxergo que a inteligência artificial ela vai suportar todos os pontos da cadeia, né? Então, imagina um motorista que está indo fazer uma entrega e ele recebe uma atualização na rota porque começou a chover, e quando chove em São Paulo, a gente tem muito trânsito ou algumas ruas alagam, e ele, de repente, teria muito problema para conseguir fazer aquela entrega, né? Ou então, para o consumidor final, ele poder avisar real time que ele não está em casa e que ele gostaria que o produto fosse deixado em um ponto de coleta e ele conseguisse informar qual o ponto de coleta, né?
Então, eu imagino que a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia e ela vai influenciar positivamente no tempo em que a gente leva para realmente coletar dados, fazer análises e evoluir as nossas operações. Acho que a gente vai conseguir responder à mudança muito mais rápido do que a gente consegue hoje e que isso vai gerar bastante eficiência. Perfeito. Eu estava pensando aqui na sua pergunta, né, de o futuro da ciência de dados, do uso de dados para o futuro do varejo. E do fundo, a minha resposta é bem simples. Eu acho que o varejo que não usar dados não terá futuro. Então, a gente não precisa nem se preocupar muito, né? Todo mundo vai ter que usar. Porque aqueles que estão usando estão ficando tão para frente, estão sendo capazes de fazer coisas tão diferentes, de ganhar tanto mercado, de atender tão melhor os seus consumidores, que aqueles que não usarem, eles muito provavelmente vão morrer pelo caminho e não terão futuro. Então, é uma estrada sem volta. É assim que eu vejo. Acho que é bastante simples essa resposta. É uma estrada sem volta. Todo mundo vai usar. Perfeito. Bom, gostaria de agradecê-las, Ana, Letícia, obrigado pela presença. Palmas para elas, por favor.